Professor Sérgio Gabriel na área, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero travar um diálogo aqui com vocês, quero conversar sobre direito com vocês, sobre a teoria da empresa. Vou falar um pouquinho o que é essa teoria da empresa e dizer por que eu encaro ela como sendo uma teoria complexa e ao mesmo tempo ultrapassada. Quando nós falamos no exercício de atividade empresarial, o nosso Código Civil, ele recepcionou a chamada teoria da empresa. Qual era a proposta dessa teoria que foi desenvolvida na Europa há muitos anos atrás? Ela tem como proposta a unificação das atividades empresariais. É que antes o antigo Código Comercial ele regulava apenas a atividade do comerciante, do industrial e do produtor rural, e a atividade de serviços ficava fora do regramento de direito. E aí, consequentemente, eles encamparam essa teoria da empresa através do nosso Código Civil, a partir do artigo 966, e, consequentemente, unificou-se as atividades. A atividade de serviço veio para dentro do Código Civil também, dentro desse livro chamado Livro de Direito de Empresa. Então, hoje é unificada a atividade de comércio, de indústria, de serviço ou a atividade rural que seja tratada como agronegócio. Mas observem o seguinte, na realidade, essa não é apenas a estrutura que a chamada teoria da empresa ela criou para nós. Observem o seguinte nesse quadro que eu vou apresentar para vocês. Quando nós falamos na prática de atividade econômica com fins lucrativos, é aí que começa a complexidade. Porque o legislador, ele dividiu essas atividades econômicas em empresarial e civil. Então, isso já é uma coisa, por si só, ultrapassada e inaceitável. Porque quando nós falamos na prática de atividade econômica, ora, se todas elas são com fins lucrativos, por que o direito vai tratar isso de forma diferenciada se elas possuem a mesma natureza jurídica? Então, observe o seguinte, se você estiver exercendo atividade empresarial, como empresário individual, como MEI, como EIRELI, ou através de uma das sociedades empresárias possíveis, sociedade anônima, sociedade limitada, em comandita simples, em comandita por ações ou sociedade em nome coletivo, você está praticando atividade de natureza empresarial. Agora, observem a complexidade desse sistema. Se você estiver exercendo na forma de sociedade simples, que é uma sociedade que foi criada para a prática de atividades que são de profissionais liberais, como médicos, dentistas, engenheiros, assim sucessivamente, ou se você é um profissional liberal individualmente, um médico, um dentista, um advogado, um engenheiro, ou se você pratica uma atividade literária, você é autor em geral, ou pratica uma atividade artística, o legislador não quis que essas atividades, ainda que tenham fins lucrativos, sejam tratadas como atividade empresarial. Então ele acaba tratando essas atividades como civil. Já é difícil para nós advogados ou para o professor em sala de aula tentar explicar para o aluno que, embora as atividades sejam com fins lucrativos, uma é tratada como sendo atividade de natureza civil e a outra é tratada como atividade de natureza empresarial. Mas veja, isso começa a se tornar algo que já não coaduna mais com os nossos tempos, quando a gente pensa, em razão do sistema econômico que a gente vive, que é um sistema econômico de liberdade de mercado, portanto sujeito a muitas flutuações, e todo mundo que pratica atividade econômica com fins lucrativos está sujeito a enfrentar eventuais crises econômicas, olha aí então o tratamento que o direito vai acabar dando de forma discriminatória para cada uma dessas atividades. Se a pessoa exerce atividade na forma empresarial, ela poderia, por exemplo, se beneficiar de uma recuperação extrajudicial, de uma recuperação judicial. Por outro lado, se ela exerce uma atividade de natureza civil, mesmo que ela enfrente uma crise econômica, ela já não pode ter o mesmo tratamento. Então, observem, essa divisão que a nossa teoria da empresa cria, ela não se justifica nos tempos atuais. E veja, o próprio legislador já se traiu em relação a isso. Porque quando nós falamos de classificação de empresas como micro ou pequena empresa, o enquadramento é feito de acordo com o faturamento bruto anual, ele vem disciplinado lá na Lei Complementar número 123 de 2006, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Então o artigo 3º ele vai dizer quais são as formas de atividade empresarial que podem ser enquadradas como micro e pequenas empresas e obter aí vários benefícios previstos dentro do Estatuto. O principal deles é a possibilidade de ser enquadrada no regime tributário simplificado. Mas eu digo para vocês que o legislador se trai porque o próprio artigo 3º do Estatuto da Micro e Pequena Empresa
permite o enquadramento da sociedade simples como microempresa. Então, olha a contradição do sistema. Sociedade simples não é considerada atividade empresarial pelo sistema, é considerada uma atividade de natureza civil, mas em termos de enquadramento, ela pode ser enquadrada como micro pequena empresa, ou seja, ficou de forma assim gritante o quanto esse sistema, essa teoria já está ultrapassada. Na verdade, todas aquelas pessoas que praticam atividade econômica com fins lucrativos deveriam ter exatamente o mesmo tratamento jurídico, tá certo? Por isso que eu coloco aí essa questão para reflexão de todos, para a gente perceber o quanto o nosso sistema merece uma atualização e, no caso, a gente poderia até dizer, merece uma desburocratização, porque a compreensão desse sistema em si, ela é difícil, tá bom? Fica aí mais uma dica do professor Sérgio Gabriel.